Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolina aqui para mais nossos vídeos e hoje uma aula para o sexto ano. Isso, estamos aí avançando nos conteúdos do sexto ano, tá? Aqui a gente tem uma playlist para o sexto ano, para o sétimo ano, para o oitavo ano, para o nono ano, para o primeiro ano, para os itinerários formativos que a gente trabalha, que é Núcleo de Inovação Matemática, Raciocínio Lógico, Educação Financeira, esses três conteúdos que a gente trabalha. E também tem os vídeos aí de concursos de provas do IFMG, concursos que estão aí em aberto, tá? Então a gente está tendo alguns comentários. Estamos avançando no nosso canal Simplifica Professor, com o grande objetivo de desenvolver aí o conteúdo programático do ensino fundamental 2, tá bom? Antes de continuar o vídeo, aquele pedido sempre especial. Se inscreva no canal e ative as notificações. Você ajuda o professor a continuar desenvolvendo. Se você acha que esse conteúdo tem sido relevante, compartilhe aí com seus colegas, compartilhe aí nas suas redes sociais, põe lá no Instagram, link, marca o professor, o @prof.eduardocarolino, tá bom? E você vai ajudando a gente a desenvolver aí. Enquanto isso, nós estamos aqui trabalhando e desenvolvendo. Eu trouxe aqui um dos conteúdos importantes, tá? E hoje eu trouxe de uma forma diferente para poder falar dos descritores, daquelas partes que nos ajudam a entender qual que é o objetivo do conteúdo, tá bom? Então, a galera do sexto ano aí, nós vamos trabalhar hoje a área do triângulo. Então, não posso esquecer dos tipos de triângulos que eu tenho, tá? Equilátero, isósceles, o escaleno, o triângulo retângulo, tá bom? Então é muito importante você lembrar dos tipos de triângulo que nós temos. Vamos colocar aqui, né, os tipos de triângulo. E quando você aprende bem, tá? A área do triângulo nada mais é. Deixa eu fazer um esqueminha para você aqui, ó. Que eu tenho aqui. Vamos pegar pelo quadrado. Eu sempre desenho e vai subindo, tá, gente? Já tentei melhorar isso, não tem jeito. Então, o que acontece nada mais é do que a área do quadrado ou de um quadrilátero qualquer. A área é base vezes altura. Como que surgiu a área do triângulo? Né? Eles vieram aqui, ó, e cortaram o retângulo ao meio. Ao cortar ao meio, o que sobrou? Sobrou a altura. A base continua a mesma, só que agora é metade. Então, como que fica a área do triângulo? A área do triângulo nada mais é do que a metade da área de um quadrilátero qualquer. Então, eu tenho base vezes altura sobre 2. O que eu tenho que ficar atento? Se a minha altura está perpendicular a qual vértice. Vamos supor que aqui é o vértice A. Aqui é o vértice B, C, outros põem anti-horário, aqui eu pus no sentido horário, tá? O ABC, pode ser A, B, C, pode ser, não importa onde que tá os vértices aqui. E sempre que eu tiver a base como BC, a altura vai estar perpendicular à base. O que é estar perpendicular? Né? Vou até colocar aqui, ó, perpendicular à base, certo? Então, dependendo de quem é a minha base, eu vou traçar a minha altura perpendicular. E essa altura forma um ângulo de 90 graus. Se eu não tenho essa altura, dado pelo problema, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer aqui uma relação de teorema de Pitágoras com triângulo retângulo. Então, outra coisa que vai ser importante, vai aparecer para você a qualquer momento, né? É esse teorema, já fica familiarizado com ele aí. Você sempre vai ouvir esse carinha e ele sempre vai ser importante. Para mim entender a área do triângulo, ela é base vezes a altura sobre 2. Na fase do sexto ano, 98% dos exercícios vai te dar a altura, vai te dar alguma relação com a base, então você vai calcular, certo? Então, vamos nos escritores. Vamos começar aqui, ó, dos 60, 61, 68A, 68B, o 70, 76, 77, tá? Então aqui tem as questões que vai desenvolver. Vamos pegar o 60, identificar as características dos triângulos, classificá-los em relação às medidas de seus lados e a sua abertura dos seus ângulos.
Então, por exemplo, aqui nós vamos saber quem que é equilátero, certo? Equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Quem que é o isósceles? O isósceles, que tem dois lados iguais e a base diferente. O escaleno, que não tem nenhum lado igual. Então, de acordo com a sua abertura dos seus ângulos, eu vou ver se vai ter algum ângulo que é de 90 graus, para me poder ser um triângulo retângulo. Esse é o objetivo da ampliação. Quando você vê um triângulo, quando você olhar para as características deles, você vai saber quem é, tá? O descritor 61. Identificar as características dos quadriláteros e classificá-los em relação às medidas dos seus lados, abertura dos seus ângulos e reconhecer a inclusão e inserção de classes entre eles. Aqui também tem a ver se é um retângulo, se é um quadrado, se ele é retângulo, que tem os lados opostos iguais, retângulos, certo? Se é um quadrado, se é um trapézio, se ele é um losango, se ele é um paralelograma. Então também aqui tem essas questões importantes que lá na frente tudo está envolvido com a importância do triângulo. O descritor 68A significar e utilizar adequadamente uma linguagem matemática referente à geometria. Que aí é você pegar a manipulação geométrica. Aqui eu vou colocar de novo, eu vou até trocar a cor aqui da minha escrita, para você ficar claro, né? A importância da manipulação algébrica. Ela é fundamental. Então, ao invés de eu vir aqui hoje trabalhar resolvendo exercícios, que é o comum do nosso canal, hoje eu preparei uma aula diferente, desenvolvendo os descritores. Porque é eles que são importantes nas análises finais dos alunos. Então você tem que consolidar. Tá vendo aqui que está falando aqui sobre consolidação? É a parte importante. Eu, quando desenvolvi um estudo da matemática, qual que era o problema da matemática no ensino médio? Foi o problema da consolidação. Do sexto ao nono, os alunos não consolidavam o conteúdo, chegava no ensino médio e travava na matemática, na física, na química, entendeu? Entre outros conteúdos que são importantes. Vamos ver o 68B. Resolver e elaborar problemas envolvendo conhecimentos geométricos em contextos cotidianos. Tem um vídeo meu aí que fala sobre acrobacias de aviões. Já viu a Esquadrilha da Fumaça fazendo as atividades? Então é isso aqui que ele está comentando. É quando você pega uma situação e você consegue transformar ela, manipular ela para um esquema matemático. Toda vez que eu conseguir desenvolver um esquema matemático, certo? Um modelo matemático. Peraí, deixa eu só corrigir aqui, que eu fui escrever rápido demais. Matemático é meio caminho andado. Porque eu monto um esquema matemático de acordo com um problema, interpreto ele, e esse é o grande segredo da matemática. É a manipulação e a interpretação de texto, montando um esquema matemático que possibilita eu calcular. Isso vai me possibilitar a fazer cálculos. Porque essa parte do cálculo, aí sim é individual do aluno, ele tem que ser fera, treinado e desenvolvido para fazer cálculos, fazer conta. Fazer conta. Então esse é o grande objetivo aqui nessa etapa, tá? 70. Você nunca pode esquecer quem é o perímetro, quem é a área de figuras planas, triângulos, quadriláteros, né? E com as devidas unidades de medidas. Lembrando que a área sempre vai ser ao quadrado, porque é uma área de duas dimensões, é uma medida de duas dimensões. Já o perímetro é linear, então é uma dimensão apenas, entendeu? O descritor 76, deixa eu trocar a cor da minha caneta aqui de novo. Vamos pôr um amarelo mais forte. Compreender o uso social das grandezas e medidas. Isso, opa, ficou... Professor, não deu pra ver não, é verdade, não deu pra ver não, certo? Deixa eu apagar aqui, eu tentei escrever aqui, mas não deu certo não. Então, as grandezas e as medidas, elas são fundamentais para várias situações em nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Isso tem a ver, porque eu vou usar proporções, eu vou usar estatísticas, eu vou usar referências para poder avaliar, quantificar
resolver problemas sérios enquanto a isso, tá? Essas grandezas e medidas sociais. Resolver e elaborar problemas que envolvam essas grandezas, estudadas, inseridas em contextos da realidade ou relacionadas a outras áreas do conhecimento. Olha, eu peguei uma prova das ciências da natureza e mostrei para os meninos de 20 questões, 7 envolvia matemática, certo? 7 questões envolvia a matemática. Por que envolvia? Porque tinha gráfico, tinha tabela, tinha dados, tinha informações numéricas, tinha porcentagem. Então, isto tudo é fundamental. Então, nesse processo, nessa atividade de triângulo, olha o tanto de informação que a gente consegue tirar baseada nos descritores. Por isso que eu comecei a gravar essa nova jornada aqui de conteúdos para que você entenda como que isso funciona. Então, você nunca pode esquecer qual que é a forma da área e o perímetro, que é a soma de todos os lados. Você não pode esquecer que o perímetro é a soma de todos os lados. E a área é a base vezes a altura no triângulo dividido por 2, porque ele surgiu, né, do corte de um quadrilátero qualquer. Certo? Então, basicamente é isso para esta aula. Ela é fundamental, aqui tem muitas informações e eu resolvi gravar mais conteúdos voltados a essa realidade aqui. Tá bom, pessoal? Forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula.